Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma. Dia 23, estamos hoje no 50º dia, há 50 dias neste livro. Bom dia, Mauro! Que tal? Bom dia, Ana Tereza, bom dia, Sinara, Fabiola, Carolina. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Cris. Começando com o Libertango, do Astor Piazzolla. Esse cara é um gênio. Bom dia, Adriana. Sente a força dessa música. Bom dia, Maria. Tudo bem? Bom dia, Marisa. Vocês conhecem essa florzinha? Eu colhi agora de manhã. Eu adoro. Chega essa época do ano, eu fico louco que ela floresça, que é o jasmim dos poetas. Tem um perfume impressionante. Quem não tem, plante em casa para ver. É sensacional. É muito bom. Aí eu deixo aqui na volta, que eu colhi um ramo assim para que o cheiro tome conta da sala. Bom dia, Isa. Bom dia, Lu. Então a gente está ouvindo Libertango. O Libertango é uma música que o Astor Piazzolla considera a segunda melhor peça teatral dele. Ele compôs em 74. Bom dia, Conceição. Em 74, na Itália, em Milão. Susan, tudo bem? E o nome já diz, né? Libertango é a liberdade do tango. Porque na época que ele compôs, que ele começa a compor, né, em Buenos Aires, os ortodoxos dizem, não, isso não é tango, porque ele mistura, né, a vertente do jazz com o tango, assim como o Tom Jobim estava fazendo aqui no Brasil, né? Muita gente estava fazendo. E ele cria essa peça maravilhosa. Mas antes dela, ele cria Adios Noninos. Adios Nonino, nonino em italiano é vozinho, né? Que o nino é o diminutivo. Então, adios ao pai dele. O Astor Piazzolla estava em Nova York, foi em 69, e o pai dele morreu em Buenos Aires. E por algumas horas, eu vi o documentário, por algumas horas ele some e vai para a cozinha e compõe Adios Noninos, uma das peças mais lindas, considerada por ele a melhor peça, né? Peça mais linda. Vocês lembram de Adios Nonino? Vou botar o iniciozinho aqui. Con una estrella titilar a Eladia Blasquez, em homenagem a ele, pediu para musicar, né, para letrar a música. E ele então aceita, né, depois de um tempo, e ela faz uma letra lindíssima. Procurem Eladia Blasquez com a letra do Adios Noninos. É muito bonito, muito tocante. Então é a música. Outra paixão que eu tenho, adoro, e apresentar para vocês. Sintam isso. Não precisa dizer mais nada. A gente viver numa época em que tiver esses monstros assim, e poder beber nessa fonte, eu acho impressionante. Assim como a gente está nessa época aqui, ó. A gente não tem noção da época que a gente está assim, vivendo. A gente está vivendo uma época que tem vários monstros surgindo, é só a gente prestar atenção. Assim, várias vertentes que a gente pode seguir, tanto na música, como aí o Astor Piazzolla, né? Como a Johanna Halifax, como outros mestres, é só a gente saber procurar. A Beira do Abismo, com a Johanna Halifax, editora Luz da Letra. Gostaram? Quem gosta de tango aqui? Quem gosta de tango, levanta a mão. Quem já foi ouvir um tango verdadeiro em Buenos Aires, que é maravilhoso. Quem gosta de tango, levanta a mãozinha enquanto eu me organizo. Eu adoro tango.
Então, bom dia a todos que chegaram agora. Bom dia, Márcia. Bom dia, Nega. Bom dia, Gorete. Mauro, né? Já foi para Buenos Aires? Ouviu o tango de lá? É sensacional. Agora estava lembrando da época que a gente foi. Não dá, tá vendo? Eu não posso pensar nas coisas, porque daí eu começo a lembrar das coisas. A gente foi numas casas de tango, a gente não foi nas tradicionais, aquelas que todo mundo vai, nós fomos umas bem legais. Depois vocês perguntem no privado, eu não lembro o nome, mas eram uns tangos eróticos. Sério. Foi um negócio assustador. Quase que eu subi nas paredes. Um dia vai assistir, assista hoje, meu bem. Já comece assim, não perca tempo. Vai que o mundo a vida é curta. Então ontem nós estávamos falando sobre as médicas e enfermeiras japonesas. Vários anos atrás, página 218. Vários anos atrás, sentei-me com enfermeiras japonesas que foram intimidadas por um paciente do sexo masculino. Lembro? Vou ler só essa parte para a gente lembrar. Que sofria de câncer. As enfermeiras pareciam chocadas. Isso já vinha acontecendo há muito tempo e elas estavam totalmente exaustas por enfrentar a agressão desse paciente dia após dia. Elas compartilharam abertamente o desespero por não serem capazes de lidar com aquilo e por serem constantemente abusadas por alguém que estavam tentando ajudar. Em Buenos Aires, claro, né? Tá certo. Estavam cansadas, esgotadas, acabadas. Enfermeiras japonesas são muito dedicadas. Usam os recursos que dispõem para cuidar de seus pacientes. Mas aquelas enfermeiras não tinham mais recurso nenhum e pareciam estar sentadas em um cemitério. Altruísmo patológico, angústia empática, sofrimento moral e desrespeito acabaram com elas. A Carolina lembrou aí, ó, a casa de tango, entre várias que a gente foi, né, de todos os tipos de tango. Uma foi Tematare Ramírez. É um grupo fechado, assim, eles entram, acho que eram 10 casais só, bem pequenininho. Eles fecham a porta, servem um prato e depois tem o tango erótico. Erótico, não pornográfico. Lindo, de uma sensualidade que é um negócio impressionante. De uma beleza estética. E ali, bem privado, assim, lindo. Nunca mais vou esquecer. Também sentiam-se culpadas e envergonhadas por não conseguirem lidar com a situação. Relataram-me ainda o sentimento de falha com o paciente, com o hospital, uma com a outra e consigo mesmas. Elas estavam arrasadas. Né? Tive pouco tempo com elas. Depois de ouvir cada uma falando abertamente de sua exaustão e seu desespero, ofereci uma revisão do Grace. A prática, né? A Grace é uma prática que a Joanna Halifax possui. Procurem depois, aqui ela fala muito pouco. Eu achei que ela ia falar mais sobre essa prática. E que é de prática de cultivar a compaixão à medida que interagimos com os outros. Mas eu acho que procurem, acho que na internet deve ter. Eu não conheço a prática. Eu li alguma coisa, mas não fui a fundo. Sugeri que antes de ir atender o paciente, elas tomassem um tempo para si mesma, para se enraizarem, parando na porta do quarto do paciente e respirando profundamente. Elas poderiam também se lembrar do motivo de terem escolhido cuidar de pessoas que estavam morrendo e tomar uns instantes para tomarem consciência de seu potencial para reagir e também do sofrimento físico e mental de seus pacientes. Isso poderia de fato colocar as coisas em perspectiva. Reconhecer que o medo deles era compreensível, considerando que o bullying também é manifestação do sofrimento. Ele estava morrendo de câncer e estava aterrorizado. Estava com dor e não conseguia lidar com aquilo. Havia perdido a independência pessoal, a capacidade de controlar o curso de sua própria vida e a maneira como estava morrendo. É um negócio doido.
Essa coisa do câncer é um negócio bem difícil. Então vamos lá. Sigamos, que a vida segue. No final do encontro com aquelas enfermeiras, sugeri também que elas o visualizassem como um bebê, desamparado e com medo. Ele já havia estado lá muito tempo atrás e talvez estivesse lá novamente por estar tão doente. Além disso, poderiam procurar não tomar os ataques como algo pessoal, vendo também que agir defensivamente provavelmente piorava as coisas. E era importante praticar a escuta profunda com ele, e uma com as outras. Talvez isso pudesse ajudá-las a entender como estabelecer limites e como cuidar de si e das outras nas tempestades de desrespeito a que estavam sendo submetidas. É muito difícil, né, para as enfermeiras lidarem com casos assim. Vinha saber mais tarde que o nosso tempo juntas havia sido útil ao grupo. Quando o próximo paciente com um comportamento semelhante entrou na unidade de cuidados paliativos, elas foram capazes de dissipar seus sentimentos de medo e futilidade e abordar esse segundo paciente com mais equilíbrio e compaixão. Outra história sobre o burnout vem da minha associada Maya Duer, que trabalhou no sistema de saúde mental dos Estados Unidos por 10 anos e ao final entrou em burnout. Não por causa do relacionamento com seus clientes ou colegas de trabalho, ou por seu horário de trabalho, mas por sua resposta compreensível ao sistema de saúde mental. Testemunhei a porta giratória de pacientes saindo do hospital, indo para sua comunidade e sendo readmitidos por pouco tempo depois, escreveu ela. Então essas do engajamento, ela vai citar muito sobre isso. Oi meninas que entraram agora, Isis, Nicole, Sinara. Oi Jô, tudo bem? Parecia que estávamos deixando de ver uma peça essencial. Meu trabalho exigia que eu apresentasse planos de tratamento para a reabilitação dos meus pacientes, mas ficava imaginando quanto ser evitado, temido, ser alvo de pena, trancado e medicado a ponto de perder a consciência, afetava a saúde mental de uma pessoa, com um impacto muito além de qualquer desafio psiquiátrico que ele ou ela possa ter enfrentado. A integridade de Maya estava sendo violada pelos valores e condições de seu local de trabalho. Ela sofria de uma angústia moral justificável. Seus pacientes estavam sendo desrespeitados e, do seu ponto de vista, seriamente maltratados. Além disso, ela não era capaz de alterar o sistema em que estava servindo. As condições tóxicas de trabalho eram insustentáveis para ela, tendo como resultado o burnout. Ela deixou o emprego, mas já havia pago um preço pessoal bem duro. As relações tóxicas estão por todo lado, gente. Conversava com uma amiga esse tempo aí, dias atrás, e a gente tem relações tóxicas no trabalho. A gente já falou isso várias vezes, né? Só que a gente aceita. A gente tem relação tóxica na família, entre os filhos, entre seu companheiro, sua companheira. A relação totalmente tóxica. E a gente entra nessa, todos nós. A gente não percebe isso. Tem que cortar. Não importa se é família. Não importa se é mãe, se é pai, se é filha, se é filho. Tem que cortar. Uma relação tóxica é abusiva. Seja qual tipo for, ela deve ser cortada. Sem menor constrangimento. Aí tu avisa a pessoa. Poder, ambição, competição, vício no trabalho, ressentimento e medo também alimentam o burnout. Vocês viram aqui? Poder, ambição. Ambição é o que discordo aqui da monja, com todo o respeito. Porque eu acho que a ambição é bom, a ganância é ruim. Temos que ambicionar. Ambicionar é um desejo, o desejo no budismo que a gente chama de desejo chanda, né? Que é o desejo bom, o desejo de estarem aqui agora. A gente já comentou algumas vezes, né? O desejo de estar aqui agora é um desejo bom.
Ambiciono estar ali nesse sentido, ambiciono uma casa melhor, um carro melhor, um conforto melhor, uma escola melhor para meus filhos. Essa ambição. A ganância, né, que daí é um problema. Aí é o desejo Trishna, é o desejo que queima, que consome. Poder, ambição, competição nem vou falar, não tem nem cabimento. Vício no trabalho, ressentimento e medo também alimenta o burnout. Qual desses vocês estão? Consegue se identificar, gente? Sejam sinceros com vocês, porque é com vocês que vocês vão lidar quando sentarem na almofadinha de meditação. E aí se revela, aí você se não consigo sentar para praticar meditação. Sempre que se revela justamente a pessoa que tu é. E aí tu não quer aceitar aquilo. É bom que revele. Quando revela, tu muda. A próxima meditação, ela é para romper com isso mesmo. Poder, ambição, competição, vício no trabalho, ressentimento, medo, que alimenta o burnout. Qual dessas vocês estão? Pensem aí. Essas forças motrizes são venenos do ego que podem se manifestar nos estados limites. Medo. Ele paralisa a gente. Medo paralisa. Poder, ambição e ressentimento devido ao desrespeito, bem como indignação moral e apatia moral, vício no altruísmo patológico e no sofrimento moral, e medo no altruísmo patológico, angústia empática, sofrimento moral e desrespeito. Nossa, ela fez uma salada aqui agora que não sei nem como sair. A lista é poder, ambição, competição, vício no trabalho, ressentimento e medo. São coisas que também alimentam o burnout. A cultura de emergência que produz o burnout tem muitos fatores contributivos, mas existem maneiras de recuperar a confiança e a humanidade. Aprender a transformar o trabalho como prática de atenção plena, manter nossas vidas abertas não para o mundo externo, mas também para o mundo interno. Garantir que nossos valores estejam alinhados com o nosso trabalho, além de humor, diversão e descanso. Ovídio, o poeta romano, escreveu em seu Ar Amatoria, segundo 351, descanse. Um campo que descansou dá uma colheita abundante. Olha aí. Que espetáculo. E mais uma sugestão. Uma vez ouvi o Bill George, professor de Harvard, oferecer uma abordagem importante e muitas vezes negligenciada para transformar o burnout relacionado à falta de significado em nosso trabalho. Ele disse que quando vemos o impacto positivo que temos no nosso trabalho, o cinismo, a fadiga e os sentimentos de ineficácia podem se dissolver e podemos nos sentir inspirados a trabalhar de uma maneira que seja mais aberta, dedicada, equilibrada e mutuamente útil. Este pode ser um medicamento que modula o fogo do burnout e o transforma na paixão de se envolver com todo o coração. Lembrem, gente, que aqui, quando ela diz, quando vemos o impacto positivo que temos no nosso trabalho, o cinismo, a fadiga, o cinismo não é aquilo que vocês estão pensando. Procurem aí cinismo. Cinismo é um estado de deixar a vida como ela está, assim, de como os animais vivem, de uma forma nesse sentido, assim, pelo prazer, pela comer quando tem fome. Procurem cinismo, vai ter uma descrição bem completinha no Wikipedia que tem a ver aqui com isso. Não é um cinismo como vocês estão pensando. Práticas que apoiam o engajamento. Sigamos. Tudo bem até aí? Quando tinha 20 e poucos anos, trabalhei em um ambiente de pesquisa na Universidade de Colômbia. Não era pouco o estresse naquele escritório. Era comum trabalhar 14 horas por dia, 7 dias por semana. E eu já conseguia executar Qi quadrados, um teste, vocês conhecem isso? Qi quadrados, um teste estatístico manualmente à velocidade da luz. Era fascinado com o que estava fazendo, mas a maneira como estava fazendo não era muito sustentável. Durante essa minha passagem por Colômbia, comecei a praticar o Zen. Então imagina, ela está com 75 anos, aos 20, 55 anos praticando.
Então esse livro aqui não é um resultado, ela escreveu esse livro faz uns 2 anos, né, 3. Não é um resultado de uma hora, de um ano de sentar e escrever um livro. São 50 anos, né? Isso é incrível. Durante minha passagem à Colômbia, comecei a praticar o Zen como uma maneira de lidar com o estresse e esperava combinar a prática contemplativa com a ação social. Todos os alunos Zen são designados para prestar serviço de cozinha, mais cedo ou mais tarde, que é o SAMU. A porta de entrada para o Zen, para a prática de meditação e para o budismo, geralmente é essa. A gente vai buscar alguma coisa que nos tire do samsara, assim, dessa vida que está maluca e a gente não está conseguindo controlar. Depois o resto surge. E aí a gente realmente entra. Alguns não entram nunca. E também está tudo bem. Quando comecei a trabalhar em uma cozinha Zen, presumi que o objetivo de cortar as cenouras era fazer o trabalho de maneira mais rápida e eficiente possível. Como fazer um Ki quadrado em altíssima velocidade. Aos poucos fui percebendo que esse não era exatamente o ponto. De uma perspectiva Zen, cortar as cenouras é apenas cortar as cenouras. Depois de cortar algumas milhares de cenouras, descobri que a prática de apenas cortar as cenouras tem muito a oferecer. Muito legal. Eu já trabalhei nas cozinhas Zen e tibetano, né? E é muito incrível, assim. Tibetano eu trabalhei muitas vezes. No Zen eu trabalhei umas 2, eu acho. Mas no Zen, dezenas de vezes. No tibetano. É muito legal. Porque tu passa entoando um mantra, tu tá ali, é um ritmo, enfim, né? Mas tu tá no teu mantra, né? Que a gente faz um mantra antes. E aí tu fica com aquele mantra. E aí tu tá praticando ali com o mantra, né? Muito incrível. A prática do trabalho. Consigo entender facilmente como, olhando de fora, cortar cenouras pode parecer uma tarefa chata. Mas minha colega Zen Roshi Zoketsu, Norman Fischer, aqui tá errado, viu? Aqui tá errado. Viu? Na verdade, eu já tinha visto esse erro e eu esqueci de avisar Vitor. O Vitor Barreto. Mames de Vitor, por favor, levante mãozinha. Mames de Vitor. Ana Tereza, avise Lúcia da Letra, por favor. Você não mandou mensagem para ele. Aqui na página 222, quem está com o livro aí está acompanhando, mas minha colega não, porque é meu colega. Lembra do livro que a gente leu o anterior? É o Norman Fischer, não é a Norman Fischer. Tá? Então tá errado ali. Mas minha colega Zen, é meu colega Zen, descreve esse trabalho comum como um veículo para a meditação e como uma oferenda aos outros. Registrou ali, Ana, página 222, mas meu colega Zen, não minha colega Zen, que é o Norman Fischer, o Zoketsu. Por favor. Quando tratamos nosso trabalho como uma oferenda, fazemos essa doação livremente para o benefício de outros, diz Norman. Ele escreve, daí aqui volta a ser ele, né? Ele escreve que o trabalho, como uma oferenda, é uma espécie de extinção do eu na atividade do trabalho. Apenas se dedicar àquilo que completamente, sem guardar nada. Vou terminar esse parágrafo aqui. Não há nenhuma noção de haver um observador ou de se estar fazendo qualquer prática. Basta fazer o que se faz de forma plena, com um bom estado de espírito. Acho que é isso que o irmão David quer dizer quando usa o termo com todo o coração. Não guarde nada para si, verdadeiramente. Ser um com o que está fazendo, extinguir o eu, abandonar o eu. Dessa forma trabalhamos para a vida, em vez de trabalharmos para viver. Ah, é verdade. Pode ser, sim. Está na página 222. É bem possível que eu já tenha corrigido. Isso é bem tranquilo. É um trabalho, gente, é muito difícil fazer um livro. É admirável que tenha, às vezes, encontre algum, porque é muito difícil. Sei bem como é que é isso. E a editora Lúcia da Letra está de parabéns, tem muitos poucos erros. Tem livros que eu pego, tem muitos erros. Muitos erros. Não é um erro. Chega a ser chato de ler.
Mas esse da editora é ótimo. Vamos parar por aqui? Vamos fazer uma praticazinha? E aí a gente segue todo mundo, né? Com essa mandala se ajudando, se amparando. Como o kanji no Zen, atrás do nosso rakusu que a gente utiliza, a gente sabe aqueles mini manta que parece um babador, né? Não é? Aquele mini manta assim que a gente utiliza no Zen. Atrás a gente tem bordado um kanji, que é a forma de da folha do pinheiro. E aí ele está nessa postura, assim, parece um A. Mas na verdade quer dizer que quando tu tá apoiado, quando tu tá apoiado um no outro, tu te apoia no outro justamente para seguir em frente. E é a folha do pinheiro não por acaso. Porque observe uma floresta de pinheiros. Observe a floresta. Os pinheiros, quando estão numa floresta, eles crescem todos para cima, todos verticalmente assim. E crescem robustos. Coloca um pinheiro isolado no campo para ver. Assim como um eucalipto. Árvores de tronco, né, retilíneos, eles vão se curvar. Então a gente, quando está numa floresta como é aqui, a gente segue mais forte, segue mais resistente. Esse é o kanji do Zen. Ok? Já se colocaram na postura? Então faça uma inspiração profunda. E ao fazer essa inspiração profunda, soltem completamente seu corpo através da expiração pela boca. E ao soltar pela boca, soltem completamente seu corpo. Se precisar fazer novamente uma inspiração, faça e solte novamente. E nesse momento apenas se observe, é segunda-feira, está iniciando a semana. Geralmente as segundas-feiras tendem a ser cheias de tarefas e a gente age com mais ansiedade. Observe como vocês estão para iniciar essa segunda-feira. Observem agora. Como está seu nível de ansiedade, de preocupação? Se está muito alto, fique mais tempo hoje na prática, ou tire vários momentos durante o dia para 3, 4 minutos estabilizar. Se for o contrário, se você está embotado, embotada, letárgico, não consegue dar um passo, está com medo, busque atividades que façam com que você consiga gerar enfrentamento. Coma alimentos mais leves, pratique algum exercício e saia para a luta. Quem está com a mente muito acelerada, coma alimentos mais pesados, terrosos. Se observem, nosso corpo e nossa mente são nossos GPS para enfrentar isso que a gente chama de vida, a realidade. Veja como está o seu agora. Faça uma inspiração profunda novamente e se observe. Como eu estou para enfrentar a vida hoje? E procure lidar com isso que você tem, alterando o possível que for possível fazer através de atividades, através da prática de meditação,
através do silêncio. E aquilo que você não conseguir mudar, apenas aceite. Não tente compreender tudo. Não está a nosso alcance compreender tudo. Mas está a nosso alcance poder observar e fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente compreende. Agradeçam por ter esse corpo e essa mente para enfrentar essa segunda-feira e essa semana e em frente de bom humor. Certo? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, todas, e que nós possamos tornar um caminho iluminado. Bom dia, boa segunda e até amanhã.